E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi, sou professor, sou escritor e mantenho aqui o canal fazendo vídeos de resenhas de livros. Hoje mais uma resenha, resenha de um livro cuja editora é parceira aqui do canal. E já anuncio imediatamente para vocês, a editora se chama Madrepérola e para quem acompanha o canal, vai estar aqui na descrição do vídeo um link, na verdade o cupom, para vocês fazerem compras na loja virtual da editora Madrepérola com desconto por assistirem então aqui o canal. Olha só, não vai perder. A Madrepérola está fazendo edições muito legais, está com um catálogo bem legal. É uma editora pequena, uma editora aqui do Paraná, da cidade de Londrina, não muito longe aqui da minha cidade, que é Maringá. E a gente tem que apoiar as pequenas editoras, apoiar o trabalho que elas estão fazendo, então fica aí a dica, tá? E o livro para hoje, qual é o livro, Luigi? É apenas 3 palavras do Eduardo Bacarin Costa, tá? Um livro que toca, assim, questões bem doloridas. É um livro que a gente sofre muito junto com os personagens. E eu vou falar dele para vocês daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou pedir para você se inscrever aqui, se você não é inscrito, para você dar aquele like, para você ativar as notificações, para depois que terminar esse vídeo assistir a mais um, beleza? Assim o YouTube reconhece que o canal é importante. E também para você escrever nos comentários se você conhece esse livro, se você tem interesse em ler esse livro ou não, beleza? Você pode me seguir nas redes sociais também, vou deixar aqui as redes sociais. E se você gostar de língua francesa, eu tenho outro canal aí que é o Universo Francês, onde eu posto videozinhos curtos sobre a língua francesa, você pode se inscrever lá também, beleza? Bora falar do livro! O livro é narrado em terceira pessoa e temos o Celso Rafael como protagonista. Ele se passa dos anos 70 para cá, com um foco um pouco maior nos anos 70 e começo dos 80, mas chega até os dias atuais. E o protagonista faz parte de um grupo de amigos que ele chama de SAL, Sociedade dos Amigos Libertários. Alguns se envolvem um pouquinho mais com uma resistência, lembrando que nós estamos na ditadura militar nesse momento, tá? No presente da narrativa do livro. Então, alguns se envolvem de maneira um pouco mais forte, alguns são mais contestadores, outros ficam mais na questão da teoria, não se envolvem mais fortemente. É o caso do nosso protagonista. Na teoria, até que a bomba chega na mão dele. Chega durante um jogo, uma partida de futebol do Brasil na Copa de 1970, a Copa que consagrou Pelé, mas também que foi grande bandeira da ditadura militar brasileira. Eles estão num bar vendo o jogo, há uma operação da polícia, há uma denúncia dizendo que ali tem elementos subversivos. A polícia chega, prende ele e os seus amigos, e então começa... Ele é arrancado da vida dele, uma vida nova começa ali porque é completamente diferente do que ele esperava. E nessa prisão ele passa muitos dias ali, ele vê os amigos sofrendo tortura, ele mesmo passa por sessões de tortura, e um amigo os ensina a responder nas sessões de tortura apenas 3 palavras. Isso evitaria ele ser monossilábico demais, mas também evitaria de denunciar os amigos. Então essas 3 palavras é que o ajudavam na comunicação com os torturadores. É por isso que daí o nome do livro, o título do livro, apenas 3 palavras. Em determinado momento eles conseguem escapar, e o nosso querido amigo protagonista, ele acha que vai voltar para a vida dele normalmente. Lê do engano, porque agora, além de ele ser considerado um elemento subversivo, que pode levar perigo para a própria família, ele é um fugitivo. Então ele precisa ir embora dali, ele precisa adotar um novo nome. Ele adota de Carlos Heitor, que nos lembra, evidentemente, o Carlos Heitor Coni, que é um grande escritor brasileiro que inclusive estava envolvido na resistência em relação à ditadura militar. Ele e o amigo Paulinho acabam indo para um lugar no interior do Brasil, no Nordeste, e eu não posso falar muito, gente, porque eu acho que eu já dei muita informação, né? Mas, gente, eles precisam adotar outras identidades, como vocês viram, lá eles pegam um emprego de professor, vão para os rincões do Brasil, e lá eles percebem as pessoas iletradas e que sofrem assim uma carga enorme
de exploração, né? Então ali esse Brasil que eles vão encontrar ali é um Brasil onde eles acreditam que eles podem começar a base para a própria revolução. Porém, claro, muita coisa pode dar errado, eles conhecem várias pessoas, esse nosso protagonista conhece uma mulher, conhece uma moça, e tem um clima de romance no ar, mas também tem um clima de perseguição, nunca se pode abaixar a guarda, porque sempre pode ter alguém que os denuncie. E é o máximo que dá pra contar, gente. Eu posso dizer que tem muitas cenas de tortura, tem uma questão de amnésia, perda de memória, perda de identidade. Então, assim, é um romance muito dolorido, sabe? Muito dolorido. Eu, pelo menos, na minha leitura, eu senti muito isso, claro, nem de perto viver uma tortura. Nunca vivi, espero nunca viver. Mas a gente, de certa forma, sofre um pouco com esse personagem principal, principalmente com ele, né? E o livro passa por várias fases da política brasileira. A gente vai ver a troca de general no comando, a gente vê a redemocratização do Brasil, a entrada do Plano Real, a gente vê depois a eleição nos governos do PT, etc. E assim, ele passa por todas essas questões e, graças a Deus, ele não é nada didático. Então, assim, ponto pro autor que não tirou o leitor para burro. Ele passa por essas questões sem querer ensinar alguma coisa e apenas retratando o momento. Uma observação, gente, aqui a gente tem um narrador que é em terceira pessoa, que deveria ser distante. Ele é um narrador que acaba sendo um narrador intruso, tá? Que nós chamamos de narrador observador onisciente, intruso. Por quê? Porque o discurso dos personagens, o mesmo furor, a raiva contra as coisas contamina, vou colocar entre aspas, contamina, porque não é um demérito, tá? Contamina a voz do próprio narrador. Esse é um tipo de narrador um pouco raro, a gente não vê muito. Quando a gente coloca em terceira pessoa, geralmente tem um grande distanciamento. E esse narrador em terceira pessoa, ele tá muito próximo, parece que ele também sofreu alguma coisa nesse meio tempo, porque a revolta dele é muito grande. Então é uma construção um pouquinho diferente de narrador, que eu acho que também é bem interessante. Tem várias sacadas em relação ao Carlos Ertorconi, a questão do quase memória, que é um romance autoficcional dele, muito interessante. Tem uma questão de memória aqui, o quase memória, o lembrar ou não lembrar, o esquecer ou reconstruir. Esse livro dialoga muito nesse sentido, então eu achei uma sacada muito legal que o autor fez aqui. Eis um livro necessário. Eu acho que ainda se fala muito pouco de ditadura militar no Brasil, de maneira séria. Não fizemos como os nossos vizinhos argentinos, chilenos, que puniram, né, os crimes bárbaros cometidos nesse momento. Aqui no Brasil não, a gente fica, inclusive, a gente que eu falo, a população no geral, né, louvando torturadores. Então eu acho que a literatura brasileira tem um compromisso, na verdade, de mostrar, fazer com que a gente não esqueça dessas barbaridades cometidas durante 20 e tantos anos no Brasil. Então por isso que eu acho que é um livro necessário. Até porque esse personagem é fictício. Mas o que acontece com ele pode ter acontecido com muita gente. E aconteceu, a gente sabe, com muita gente, com corpos inclusive nem que foram encontrados, ou pessoas que depois sobreviveram, mas tiveram um dano cerebral gigantesco. Então é uma ficção, mas muito calcada no real. Eu tenho algumas críticas ao livro, mas são coisas muito pequenas que, digo, não estragam a leitura, tá bom? Eu acho que ele nomeia aqui, o fato dele nomear os capítulos, ele antecipa demais o que vai acontecer no capítulo, então estraga um pouquinho do efeito surpresa, tá? Mas nada que atrapalhe a leitura. Outra questão é uma cena, mas eu não posso dizer nem que momento do livro é isso, porque vai estragar. É um momento até feliz, mas que tem uma certa pieguice numa relação amorosa ali. Eu acho que, eu entendo o momento, né? Mas eu acho que é um pequeno deslize ali, nada que também comprometa, né? E eu acho que talvez comprometa um pouquinho mais. Na Copa de 70, ele vai falar dos jogos, isso é logo no começo do livro. Há alguns furos em relação a datas e a adversários que o Brasil enfrentou. Tem umas lacunas ali que pra mim ficou um pouquinho inverossímil, tá? Mas é um livro que se sustenta, é um livro que fica de pé
É um livro que nós precisamos ler, então fica como dica de hoje o Apenas 3 Palavras, do Eduardo Bacarin Costa, que saiu pela Madrepérola, e vocês têm, por serem inscritos aqui na Acrópole Revisitada, 10% de desconto na loja. Beleza, gente? E aí, já leu esse livro? Já leu algum livro da Madrepérola? Você já leu um livro que tem como temática a ditadura militar, a perseguição a elementos subversivos, né? Na verdade, da resistência? Você leu algum livro que retrata questões de tortura? E fale aqui nos comentários, me indique, tá bom? Esse livro tá recheado disso, beleza? É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.